Olá, está começando o nosso quarto bloco da nossa 24ª aula sobre escatologia. Escatologia, a parte da teologia que trata das derradeiras realidades, as coisas que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Eles constituem o núcleo da escatologia. Escatom significa as últimas realidades, o ocaso, o fim. As coisas do fim estão no credo, no último artigo, na verdade, nos dois. Creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. Já dedicamos várias aulas ao primeiro novíssimo, a morte, e já estamos terminando o assunto do juízo. Já falamos do juízo particular, estamos no juízo final, descrito em Mateus capítulo 25, versos de 31 a 46. E estamos a dissecar, no bom sentido, as frases que Jesus pronunciará para os eleitos que estarão à sua direita e aos condenados que estarão à sua esquerda. Já comentamos: tive fome, me deste de comer, frase que ele vai pronunciar para os eleitos, e tive fome e não me destes de comer para os condenados. Fome material e fome espiritual. O leque é imenso. Depois tive sede e me destes de beber para os eleitos, e para os condenados tive sede e não me deste de beber. Sede material e sede espiritual. Um leque imenso também se abre com esses dois significados. Terceira frase: era peregrino e me acolhestes para os eleitos, e era peregrino e não me acolhestes para os dois sentidos, material e espiritual. E nos assustamos no bloco anterior com o Salmo 83, que nos fala da peregrinação espiritual, não com os pés, não no deslocamento geográfico, espacial, mas uma procura, uma peregrinação espiritual. Vamos agora para o Novo Testamento com 4 textos. O primeiro, na ordem, Romanos capítulo 15, versículo 7. Qual é o verbo que Jesus vai utilizar? Já citamos. Era peregrino e me acolhestes. Está claro? Muito bem. É o verbo que o anfitrião, vamos chamar assim, conjuga. Da parte do peregrino, peregrinar. Da parte do anfitrião, acolher. Está claro? Agora vamos ao acolhimento espiritual. Dona Rosinha já apareceu. Romanos 15, versículo 7. Todos juntos? Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhimento. Obviamente que o acolhimento espiritual supõe um mínimo de sociabilidade. É óbvio. O acolhimento espiritual, para que ele seja efetivado presencialmente, ele precisa de um mínimo de respeito de ambas as partes, para que ele possa ser concretizado. Vejamos na situação em que Jesus expulsa os vendilhões do templo: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Respondam: Jesus botou para correr ou não? Botou. Aqui não há possibilidade de um acolhimento material, porque não se pode acolher o pecado. Eles estão praticando o pecado. Chega uma pessoa e propõe a você algo para pecar. Não quero conversa. Está claro? Esse acolhimento não tem para onde correr, absolutamente não pode ser efetivado, pelo menos presencialmente. Mas existe um acolhimento à distância. Eu posso acolher uma pessoa espiritualmente sem querer contato com ela. Orai pelos que vos perseguem e maltratam. Lembram disso? Quando você ora, você está acolhendo uma pessoa. Mas é um acolhimento espiritual, por favor. Material não há condições, você tem que fugir dela. Você tem que se distanciar dela. Orai pelos que vos perseguem e maltratam.
Vamos agora a um exemplo de acolhimento espiritual à distância. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Olha aqui como é que se acolhe espiritualmente uma pessoa, mantendo distância dela. Existe isso, Dom José? Existe. Está aí. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Agora vem o acolhimento espiritual à distância. Dessa gente, afasta-te. Eu acolho espiritualmente, rezando por esse bando de desgraçados. Agora, perto de mim, não. Dessa gente, afasta-te. Acolhimento espiritual. Eu acolho no meu coração, ajudando se for o caso. Vou dar um exemplo. Ele tem uma irmã que é casada com o cunhado dele, que é alcoólatra. E ele odeia o cunhado, ou seja, odeia esse rapaz. Mas ele ama muito a irmã, a esposa do dito cujo Carcará, que está passando por necessidade. Mas não convém que ele vá à casa dele, nem convém que ele venha à sua casa. Rezo por ele, ajudo, dou a minha contribuição à minha irmã, mas não quero conversa. Dessa gente, afasta-te. Acolho espiritualmente. Esse peregrino, espiritualmente eu acolho, materialmente não. A conversa não vai trazer nenhum fruto. A presença com esse tipo de gente, por favor, gente ruim, gente malvada. Esse texto, por favor, não esqueçam, não. Diante dessas pessoas, afastem-se. É um afastamento físico, mas não é somente o acolhimento do peregrino do ponto de vista material que vai levar você para o céu. Se isso não pode agora, porque se for acolhimento material, se você colocar essa pessoa dentro da sua casa, se você conviver com ela, se você se expuser a ela, se você tiver proximidade com ela, você vai sofrer, você vai pecar, você vai se prejudicar, você, sua esposa, seus filhos, etc. Dessa gente, afasta-te. Ficou clara a explicação? Alguém está chocado? Fique não, porque a Bíblia é maravilhosa, tem vários tipos de acolhimento. Desse tipo, enquanto estiver no pecado, praticando essas coisas, mantenha-se distante. Mantenha-se distante. Dessa gente, afasta-te. Ah, mas eu era peregrino e me acolhestes. Acolhe espiritualmente. Nesse caso, esse acolhimento não pode ser material, tem que ser espiritual. Rezo por ele, posso até ajudar agora. Na minha casa não entra. Conversa eu não quero. Dessa gente, afasta-te. Ficou claro pelo amor de Deus? Ficou? Ótimo. Avancemos, porque temos 6 minutos para mais 3 textos. Agora vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 7, Romanos 15, versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. O texto é muito bonito, mas atenção, para que ele seja de fato efetivado, são necessárias alguns requisitos, por favor. 2 aos Coríntios 7, 2. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos arruinado, a ninguém temos enganado. Pronto. Você acolhe no seu coração as pessoas que não ofenderam você, que não arruinaram você, que não enganaram você. São Paulo está pedindo para ser acolhido. Acolha. Agora, por favor, não sejam precipitados. Estejam atentos. O peixe morre pela boca,
A convivência acaba demonstrando o que uma pessoa é. Não dê confiança sem antes ter um mínimo de certeza de que essa pessoa é merecedora de confiança. Cuidado com as aparências que enganam. Seja cauteloso. Sonde, investigue, confronte. Não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Analise as palavras, a conduta de vida da pessoa, o que ela lê, os ambientes que ela frequenta, para poder admitir a possibilidade de acolher essa pessoa no seu coração, com amizade ou com outro tipo de relacionamento. Olha a sabedoria de São Paulo. Olha a sabedoria de São Paulo. Eu acolhi no meu coração. Eu tenho essa pessoa como um filho. Ô infeliz, tu conhece ela há quanto tempo? 2 semanas. É o quê? Você acolheu essa pessoa como um filho e só conhece 2 semanas? Homem, tem a jura, rapaz. Deixa de ser besta. Para de ser ingênuo. 2 semanas só? A Bíblia é muito sábia. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos arruinado, a ninguém temos enganado. São Paulo está dando uma deixa maravilhosa. Veja primeiro as virtudes da pessoa, ou os defeitos dela, para você acolhê-la no seu coração e começar a admitir a possibilidade de andar na casa dela, de frequentar os ambientes dela, de andar com ela, de passear com ela, de tirar férias com ela, de se divertir com ela, de abrir as portas da sua casa para ela. Acolher dentro do coração. Eu era peregrino e me acolhestes. Claro que todos nós podemos nos equivocar, podemos nos frustrar, nos decepcionar com as pessoas a quem nós reputamos confiança e depois nos traíram. Mas, em boa fé, analisemos, sondemos, para depois começarmos a dar outros passos no sentido de abrir a porta do nosso coração para esse peregrino. Último texto, Gálatas capítulo 4, versículo 14. Vamos de 13 a 14. De 13 a 14. Aqui é mais especificamente acolher uma pessoa na condição de representante de Deus. Gálatas 4, de 13 a 14. Estais lembrados de como eu estava doente, quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho. Vejam, preguei o Evangelho. E fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isto me desprezastes, nem rejeitastes, antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Me acolhestes como enviado. Aqui é algo mais específico. Tal pessoa está desempenhando, ou vai desempenhar, ou está chegando, ou já chegou, na condição de representante de Cristo, fazendo um trabalho para a sua igreja, para a divulgação do Evangelho, etc. E você o acolheu com apoio material, com espiritual também, com um sorriso, com a disponibilidade dos meios, etc. Seja bem-vindo e assim por diante. Bem, eu acho que com esses textos ficou modestamente, com a Bíblia, não com minhas palavras, modestamente bem explicada a frase de Jesus: eu era peregrino e me acolhestes. Mais uma vez, e isso assusta, essas frases de Jesus, com esses textos da Escritura, mostram que as frases que Jesus pronunciará no juízo final abrangem simplesmente todos os momentos, todos os nossos relacionamentos ao longo da nossa vida. Um grande abraço. No nosso próximo encontro vamos ver outra frase: eu era nu e me vestistes. E nós vamos ver os 2 tipos de nudez, material e espiritual. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Aceite a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.